Fala galera, beleza? Sou Fabrício Dutra, vim comentar a provinha de gramática de português, texto. E quem acertar 10 já pediu música, hein, cara? A prova tava boa, dará pra acertar. Caiu partícula C, né? Caiu vírgula. Grande surpresa não aparecer crase, mas sem problema. Vamos na telinha em branco lá pra gente comentar, beleza? Corta pra tela. Isso, garoto, beleza? Na minha provinha aqui na minha mão, a gente tem a primeira questão assim, ó. Primeira, a coerência e a coesão do texto. Olha aí. E a coesão do texto não seriam prejudicadas se o trecho, se o medo não fosse constante, as pessoas blá 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 na humanidade, né? Se ele fosse reescrito da seguinte forma: se o medo não for constante, as pessoas se unirão mais. Esse item, família, tá errado, né, cara? Porque ele não pode reescrever assim, não. Olha só, olha aqui. Quando ele fala assim, se o medo não fosse constante, ele está afirmando que o medo já é constante. Se ele não fosse, no caso dele não ser, mas ele já é, as pessoas se uniriam mais. Quando ele fala, se o medo não for constante, as pessoas se unirão mais, ele tira esse valor já impregnado de que o medo é constante no ser humano. Volta lá para a tela, por favor. Olha o que ele fala. Se o medo não for constante, as pessoas se unirão mais. Então, uma hipótese que não está acontecendo no presente. Quando ele fala se o medo não fosse constante, ele é constante já, beleza? Então, quando ele reescreve esse trecho aqui, dessa forma, ele prejudica o sentido, né, cara? A coerência do texto. Ele muda o sentido, mexe na coerência. Então, número 1 está errado, beleza? 2. A gente tem aí, ó, alardear, né? A questão do alardear. Boa questão, polêmicazinha, envolve semântica. E ele fala assim, ó. Se fosse o tal ser humano forte que alardeio está empregado no sentido de vangloriar-se. Olha para cá. Excelente questão, vangloriar-se, gabar-se. No dicionáriozinho, tá lá, né? Alardear significa vangloriar e gabar-se. Só que a partícula C, ó, vangloriar-se, o autor não está fazendo isso. O autor não está se vangloriando, se gabando. Ele está exaltando o ser humano como forte, mas não tem esse valor do a si mesmo, beleza? Do vangloriar a si mesmo, esse valor reflexivo. Então, por mais que em outros contextos esses verbos possam ser sinônimos, nesse que está aí na sua mão, não são, beleza? Talvez exalto, se fosse forte o ser humano como exalto, beleza? Mas vangloriar-se, gabar-se não, tá? Corta para a tela. Item 2, lajear, errado. Tranquilo? 3 está assim, ó. Infere-se do texto que as mazelas que assolam o mundo se devem às desigualdades sociais. Questãozinha polêmica, tá? Provavelmente vai ter um choque aí de gabarito, SESP, vamos trabalhar direitinho, né? Questão de recurso. Mas pensa com a lógica. O que causa, né? Que ele fala aqui, ó. Quais são as mazelas que assolam o mundo? Ele passa o texto todo falando que o ser humano se acovarda, ele fica pequeno, né? Ele se esconde, ele se omite diante das mazelas. E essas mazelas todas ligadas à desigualdade. Pobreza, não é isso? Fala de abandono, de frio, de fome das crianças, menos favorecidos, o texto todo, certo, galera? E aí ele fala aqui como se a covardia do ser humano fosse um fato, né, marcante que chamou a atenção do cara. Só que não é a covardia do ser humano que causa essas mazelas. A covardia ela existe diante das mazelas. E as mazelas são marcadas por quê? O que causa as mazelas do mundo, né? A desigualdade social. E diante dessa desigualdade social, né, que o ser humano se acovarda. Ele fica ali escondido, inerte, com medo. Mas o que causou, na verdade, todos os problemas citados no texto foram as desigualdades sociais ali, ó. Frio, abandono, falou dos índios que tomam as terras, tudo ligado à desigualdade social. Então, o texto não deixa isso explícito. Por isso que ele botou infere-se, cara. Infere-se é aquilo que não está presente fisicamente no texto, mas o texto te permite entender, beleza? Então essa 3 aí, ó, vai ter polêmica certamente, mas a gente vai considerar certa, beleza? Na tela. 3 certa. 4. A supressão das vírgulas que isolam a oração se o medo não fosse constante, não afetaria a correção gramatical. Família, esse itemzinho está errado. A gente fala muito de sistema SVC, de sujeito, verbo e complemento, que nós temos aí uma oração condicional que está anteposta. E uma oração adverbial anteposta vai ganhar vírgula obrigatória. Você não pode tirar vírgula não, cara. Se tirar vírgula, você está causando uma incorreção gramatical. O 4, na tela, que é a questão da supressão das vírgulas, né? Aqui infere-se, beleza?
4, a questão da supressão das vírgulas. O item está errado. Não pode, né? Não pode tirar a vírgula. E ele fala assim, ó, se tirasse a vírgula, não afetaria a correção. Claro que afetaria, parceiro. Questão 5, na tela. Depreende-se das ideias do primeiro parágrafo do texto, blá, 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 blá. Olha o que ele fala. A identificação da origem do fenômeno social representado pelos movimentos sociais seria suficiente para evitar que eles se agravassem. Galera, ele não fala isso não, hein? Questão 5, ele não fala e nem permite que você deduza. Ele fala, cara, que a população se envolveu por um processo natural. Nem a intervenção das forças do Estado foi suficiente. Em nenhum momento ele falou de prever, né, de combater. Ele falou que foi um fenômeno mundial que aconteceu tanto no Brasil quanto fora, atingiu todo o grupo social e não tem como prever. Aconteceu, certo? Então, ó, depreende-se. Item está errado. Vamos para 6. Sem prejuízo para o sentido e para a correção do texto. Olha o que ele fala, gente. Pôde-se constatar, blá, 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 ocorreram. Aí ele fala assim, ó. Supôs-se que também, olha o que ele fala. Supôs-se que também, olha aqui que beleza essa questão, hein? Também ocorreu, certo? Em outros países do mundo, entre vírgulas, movimentos sociais análogos. Olha aí, rapaz. A gente sempre fala que nem sempre questões de concordância apresentam ordem direta. Essa frasezinha aí, o verbo ocorrer, tem sujeito. O haver não tem, lembra? Você lembra, né? Haver é impessoal, não tem sujeito. Mas o ocorrer tem. Pergunta lá na tela quem é o sujeito. Que também ocorreu em outros países do mundo, movimentos sociais. O que ocorreu, galera? Movimentos sociais. Sujeito tem um núcleo no plural. O verbo não pode ficar no singular. O correto é ocorreram. Caramba, errei isso. Não, fica tranquilo, errou não. O verbo está no singular, não pode ficar no singular. Então essa questão aí, ó, levou em conta a correção gramatical. E se a correção gramatical já está errada, nem viaja no sentido, não precisa. Já pode botar que o item está errado. Próxima. Só escrever aqui, ó. Sem prejuízo, né? A nossa questão. Sem prejuízo. Errado. Na 7, os termos lá e cá são utilizados como recursos para expressar circunstâncias de lugar. Primeiro, referindo-se a outras partes do mundo e segundo, ao Brasil. Beleza, hein? Lá e cá são advérbios pronominais. Eles estão retomando dentro do texto. Dá a ideia de lugar. Lá, outros países. Cá, Brasil. Então é um advérbio que tem um poder anafórico de retomar o elemento citado. Beleza? Lá fora, cá, Brasil. Questão fácil, questão tranquila, né? A 7 está certo. Na tela. Sai de mim, vai para a tela. Isso aí. Questão 8. Na linha 13, a partícula C é empregada para indeterminar o sujeito. Cara, ele chamou de símbolo de indeterminação do sujeito. E eu tenho certeza que você sorriu quando viu essa questão. Seu coração sorriu. Você viu e falou, ah, partícula C, tranquilo. Quer ver? Na tela, vai para a tela. Notou-se que a quebra da ordem... Notou-se que a quebra da ordem, né? A partícula C está associada ao verbo notar. Não sei quem é o agente, não sei quem notou. Quando a partícula C está ligada a um verbo cujo agente é indeterminado, ou ela é partícula passivadora, ou ela é um símbolo de indeterminação do sujeito. A banca disse que é um símbolo de indeterminação do sujeito. E você sabe, para eu saber se a frase é voz ativa ou voz passiva, PA, partícula apassivadora, voz passiva. CIS, símbolo de indeterminação do sujeito, voz ativa, certo? Você acertou essa questão que eu sei. Partícula C você não errou. Olha para o verbo, olha para o verbo. Notou-se isso. Notou-se que a quebra, blá, blá, blá. Galera, verbo notar. Quem nota, nota algo. É um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto admite voz passiva, partícula passivadora. Bonito, tranquilo? Show de bola. Não é um índice de indeterminação do sujeito. É uma partícula passivadora. O sujeito está aqui, ó, oracional. Que beleza, rapaz. Então esse item 8, que é o item da partícula C, está errado. Muito bem. Tranquilo, galera? Vamos lá.
A 9 também é uma questão bastante simples. Olha o que ele fala. Por meio do termo hipóteses, são retomadas as ideias... Olha para mim aqui, para mim, isso, comparando comigo. Por meio do termo hipóteses, são retomadas as ideias dos trechos. Tornou mais graves as distorções, blá, blá, e espalhou insegurança coletivamente. É só voltar lá e verificar. Olha o que ele fala, gente. Ora, tornou mais graves as distorções do direito, ora, espalhou insegurança coletivamente. Em qualquer das hipóteses citadas anteriormente e imediatamente, são essas duas hipóteses. Ora de um lado, ora do outro. São conjunções, né? Então, galera, hipótese está retomando, a palavra hipótese está sim retomando esses dois elementos destacados. Questão 9, tranquila, questão certa. Na tela. 9. Aí, ó. Hipóteses, certo. Beleza? Vamos para 10. A correção gramatical, bem como as informações originais do texto, seriam mantidas caso o período. Olha aí. As vítimas de agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança. Olha aqui. As vítimas, né, de agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança. Quem é que estava desprotegido? É a pessoa? Não. Quem estava desprotegido é a paz e a segurança. De quem? Dela? Não. A paz e a segurança de modo geral. A paz e a segurança como um contexto coletivo, que é um direito à cidadania. Está escrito aí, ó, direitos consagrados da cidadania. A proposta de reescritura da banca é a seguinte: as pessoas agredidas viram-se desprotegidas em mudou a reescritura aí, ó, mudou o sentido, mexeu na coerência do texto. Olha o que ele fala. A correção gramatical, tranquilo, correção gramatical sem problema, mas olha o que ele fala. As informações originais do texto, mexeu nisso, mexeu em informação original, tá certo? Então a reescritura do item 10 tá errada, né? Não gramaticalmente, mas em relação à coerência e informações originais do texto, certo? Elas não se viram desprotegidas em sua paz. Elas viram desprotegidas a paz e a segurança num contexto coletivo, que são direitos da cidadania, consagrados, beleza? Não um direito individual, um direito coletivo. Então o item 10, olha para a tela. Está errado, beleza? O meu item 10 começa com a correção gramatical, bem como blá, blá, blá. Tranquilo, galera? Correção gramatical, bem como blá, blá, blá. Então, das 10 questões do CESP, eu sinceramente acho que vai ter algum conflitozinho com alguns gabaritos da 3 e da 10. Mas aí, ó, sinceramente, a gente tem argumento forte aqui para garantir esses gabaritos, certo? Galera, a parte de redação oficial, quem vai corrigir vai ser a minha grande amiga Viviane Faria Fera. Fiquem daqui a pouquinho com as suas belas palavras, seu belo astral, né? E eu deixo vocês agora com o próximo professor. Galera, aqui a gente tem 10 questões de gramática, certo? 10 questões de português, na verdade. Algumas de texto, o CESP não inovou muito. Depreende-se, infere-se, sempre cai. Como é que você prevê a seguinte prova do CESP, da Câmara e da Caixa? Fazendo as anteriores, sempre, beleza? Português que vem aí, ó, é peso 2. Qualquer coisa é só contar comigo aqui no Gran Cursos, tanto no presencial como no virtual. Tamo junto, galera. Prova aí, ó. Foi tão fácil quanto ver aquele gol que entrou lá do Flamengo, do Vasco lá, hein? Foi fácil, deu pra enxergar. Não enxergou porque não quis. Fui!